Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa que abre as suas portas diariamente e acolhe a todos com muito amor, com muito carinho. Sintam-se abraçados, que estamos entre amigos. E como costumamos lembrar em nossas reuniões, esse ambiente já foi preparado, já foi harmonizado pela equipe espiritual. Esses espíritos enviados pela espiritualidade maior, onde higienizaram, depositaram energias salutares para o nosso tratamento. Mas é importante que a gente se lembre que teremos uma melhor captação, conseguiremos captar melhor estas bênçãos quando estamos com os pensamentos elevados. Então convido a todos para uma prece. Quem quiser fechar os olhos, como um recurso a mais de concentração, pode fechar. E vamos juntos imaginar a figura meiga, a figura do nosso irmão maior, nosso amigo Jesus. Deus, Pai, Mestre Jesus e amigos da espiritualidade presentes no ambiente. Agradecemos mais uma vez a oportunidade do aprendizado, agradecemos a vida, agradecemos a manhã de hoje, que juntos estaremos estudando as doutrinas dos Espíritos, que consigamos captar todas as informações que serão nos ditas hoje, que consigamos colocá-las em prática, que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será alcoolismo, extraído do capítulo 14 do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. E quem falará sobre o tema será nosso companheiro Antônio Collado. Antônio Collado, seja muito feliz nas suas explicações. Queridos companheiros, queridos amigos, sejam bem-vindos, obrigado por estarmos aqui juntos. E vamos pedir para que esse Mestre Jesus ilumine principalmente a mim, que vou estar aqui à frente, para que eu possa transmitir algo tão importante quanto o tema de hoje, principalmente sobre a visão espírita. O alcoolismo, juntamente, quando a gente fala em alcoolismo, e nós falamos também uma dependência química, é um dos maiores males que atinge a humanidade, que atinge a sociedade. É um mal tão grande que acaba destruindo muitas vezes famílias. Hoje a própria saúde pública investe pesadamente, porque se trata o alcoolismo de uma doença de tal gravidade que, se a gente realmente tivesse uma noção exata do que ele pode fazer com o ser humano, nós o trataríamos de uma forma bastante serena, compreensiva, e a necessidade de investir no combate a essa doença. O alcoolismo, ele não só ele vai atacar o corpo físico da pessoa, porque nós temos que entender que o nosso corpo físico, esse instrumento que Deus nos dá, ele foi criado, mesmo com as nossas deficiências, quando nós estamos cada um fazendo parte aí do seu corpo físico, mas ele foi criado para viver em equilíbrio. Então nós temos uma responsabilidade, inclusive, sobre aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós colocamos dentro do nosso corpo físico. E uma das substâncias que agride é justamente o álcool. Então, quando nós falamos de um consumo de bebida alcoólica, nosso organismo, nosso corpo físico, ele começa uma luta incessante para fazer a eliminação daquela substância, para que ele possa sempre tentar equilibrar o funcionamento do corpo físico. Então, quando nós entramos num alcoolismo, que é uma doença, inclusive, em certo grau, não teria cura, inclusive,
além de atingir então o corpo físico, ele vai fazer uma alteração no perispírito, vai também alterar a sua função emocional, o cérebro, ou seja, transforma a pessoa em uma tal forma, com uma doença tão difícil dele conviver como as pessoas que estão em sua volta. Então nós até podemos dizer que o alcoolismo ele é uma doença biopsíquico-social, porque ele atinge a parte emocional, ele atinge a parte material e ele atinge a sociedade. Tá? Atualmente, ela é tão séria, tanto o alcoolismo quanto a dependência química, é tão séria essa doença que hoje a ciência ela investe em conhecimento buscando um tratamento paliativo ou, quiçá, um tratamento definitivo, que Deus queira que no futuro seja possível. Então, hoje nós vamos encontrar psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, terapeutas ou uma série de profissionais que se especializam exatamente nessa doença. É um pelotão de pessoas, de profissionais que travam uma guerra com uma doença assassina, terrível, destruidora. Eu não estou exagerando quando estou falando do alcoolismo. Realmente, ela é uma doença destruidora. Não só da pessoa, mas também das pessoas que convivem com uma pessoa que é alcoólica. Ela é uma doença tão presente na nossa sociedade, ela é tão complexa, que se a gente fosse tratar aqui das suas estatísticas, de como que ela vai crescendo na sua letalidade, como que ela domina, como que a ciência traz, quais são os danos físicos e emocionais que ela traz, a gente não conseguiria nesses poucos minutos que nós temos aqui. Seria ser necessário uma série de palestras para que a gente pudesse entender realmente essa doença. Mas vamos tratar paralelamente à ciência atual, buscando um entendimento maiormente dentro da nossa doutrina, que traz algumas explicações que ainda, perante a ciência, a gente não tem uma resposta definitiva. Né? Pois bem, a nossa sociedade, quando nós vivemos em sociedade, ela costuma trazer alguns costumes benéficos para a gente, que são alguns hábitos. Né? Por exemplo, hoje, a gente procura aí fazer academia para melhorar, né, o nosso físico, ser mais saudável. Hoje existe, vamos dizer, uma tendência a melhorar a nossa alimentação, procurando algo que seja mais puro, evitando tudo aquilo que é ultraprocessado. Só a sociedade traz essas coisas para a gente e a gente vai pegando esse costume e colocando na nossa vida. É meio difícil, né? Evitar o ultraprocessado, mas a gente tenta. Mas também ela traz para a gente alguns costumes que realmente não são saudáveis, que acabam nos prejudicando e cobrando um preço, às vezes, muito alto em nossa vida. E um desses costumes é justamente o consumo de bebida alcoólica. Hoje, a sociedade ela tem por norma, tem grupos que é como se fosse uma exigência que você bebericasse, que você consuma bebida alcoólica em conjunto. E a gente gosta de viver em sociedade, nós temos às vezes a necessidade de participar de grupos. E nós acabamos personificando o grupo daquilo que eles gostam, para quê? Para que a gente seja aceito. Então, muitas vezes, a pessoa, e principalmente os jovens, eles começam a bebericar, fazer parte para que possa estar dentro do grupo e ser aceito. E quando menos ele espera, muitas vezes, o alcoolismo começa a se instalar em sua vida. E não é só esse o motivo, a sociedade que nos pede para beber, existem vários motivos. Um dos exemplos, por exemplo, é a timidez. Principalmente entre os jovens, quando a gente atinge aquela idade, né,
saindo da infância, entre a infância e a fase adulta, quando os nossos hormônios começam a explodir, quando a sexualidade, a vontade de ser reconhecido, a vontade de ser aceito, mas a timidez inibe a gente. Eu lembro, na minha época, quando a gente ia para os bailinhos, precisava criar coragem para convidar a menina para dançar conosco. E a coragem? A gente não tinha. Aí, quando você toma uma talagada, o que acontece? Embota o nosso cérebro, de repente a gente fica corajoso, né? Ele libera a dopamina, o álcool embota, a gente fica. Então a pessoa se embebeda um pouco, e aí ele fica com uma outra personalidade, é uma pessoa falante, simpática, corajosa, ele se sente o centro da atenção, todo mundo está curtindo o que ele fala, então aquilo faz ele se sentir bem. Eu estou falando do lado da pessoa que bebeu, não estou dizendo quem está aguentando, né? Porque às vezes ele pensa que está abafando, mas a gente fala, ô bêbado chato, não é assim? Mas, na visão dele, ele está sendo uma pessoa legal, simpática, consegue conversar, as pessoas amam. É dessa forma. Existe uma série de outras razões. Eu costumo dizer que a gente fala assim, nossa, o alcoolismo, como a dependência química, ela é uma causa de muitos transtornos. Eu costumo dizer que o alcoolismo, assim como a dependência química, ela é um efeito. Por se a gente for procurar, existe uma causa que levou a pessoa a buscar o álcool. Uma delas, por exemplo, é quando a pessoa ela não se aceita, quando ela se olha no espelho e não é aquilo que ela gostaria de ser. Então ela acaba tentando fugir, e uma das formas de fugir é quando você faz uso do álcool, porque ele deixa você um pouco transtornado, embota, e você consegue se imaginar e esquecer aqueles problemas que você tem. Ele te faz você sair de uma depressão, de um processo de tristeza, e te deixa mais alegre, mais feliz. Então, toda vez que a pessoa se sente assim, ela acaba utilizando o álcool. Ou então, alguém que quer esquecer o remorso que tem, e a bebida, então aquela música antiga, né, que falava eu bebo para esquecer, também ela atrai isso. E hoje nós temos principalmente os jovens que buscam a bebida, como também se nota hoje que a terceira idade também é uma porta aberta para o alcoolismo, como para a dependência química. A gente fica surpreso, como que uma pessoa que trabalhou a vida toda, viveu uma vida inteira sendo útil, de repente, quando ele chega numa terceira idade que ele pode curtir, por que ele entra nessa? Ele passa a utilizar o álcool. É justamente por ele não ser mais aquela pessoa útil que era. Ele começa a perder. Então ele perde a importância que ele tinha perante a sociedade. Às vezes a família se afasta, isso é muito normal, e os velhos são colocados um pouco de lado. Então, essas perdas vai fazendo com que ele busque algo para compensar. A mulher, por exemplo, hoje, muitas mulheres na terceira idade, ela busca um reforço para continuar vivendo na bebida. Por quê? Porque enquanto ela cuidava dos filhos, que a mulher sempre é o esteio da casa, mesmo que ela trabalhe fora, eu falo que o homem só vai para frente quando tem uma mulher para empurrar ele, né? Mas quando ela começa, os filhos se casam e vão embora. Aí é outra mulher que vai comandar o filho. Ela vai perdendo aquelas necessidades que ela tem, e essas perdas acabam fazendo com que ela entre num processo depressivo, e às vezes ela vai buscar o álcool. Ainda bem que hoje, né, na modernidade que nós estamos, a mulher hoje ela tem uma vida ativa, ela trabalha, ela sai, então ela saiu daquela rotina. Ainda bem, né? Pelo menos é uma forma da gente evitar. O álcool, ele embota a mente da gente e realmente faz com que a gente busque a normalidade. Para o alcoólico, o normal
ele está bem, sem os pensamentos negativos. E todo álcool, ele inicia numa fase de euforia e depois ele se torna depressivo. Eu não sei se os senhores perceberam, quando a gente encontra alguém que bebe, no começo ele sorri, brinca, a gente diz que é a fase do macaco, né? Passa 1, 2 horas, ele começa a ficar triste, choroso, que aí nós dizemos que é o leão, que às vezes ele fica agressivo. E aí pode chegar numa terceira etapa, que ele pode começar a ficar sonolento, ele pode perder o controle físico, inclusive existe aqueles que eles até se urinam, né? Eles têm seus dejetos, eles cheiram porque ele vai perdendo o controle. E vai entrando em um sistema de sono, de cansaço, que na verdade às vezes é o início de um coma. Então, pode se entrar até em um coma alcoólico e às vezes pode ser letal ele não voltar desse coma. Só para a gente entender como que o álcool ele pode ser tão danoso como a gente nem imagina, né? Agora sim, vamos esclarecer. O que nós estamos tratando aqui é daquela pessoa que tem um consumo desequilibrado, excessivo. Não é toda pessoa que bebe que ele é alcoólico. Até fazer aqui uma separação com relação ao consumo, nós vamos encontrar assim três tipos, mas não existe uma separação assim. Uma às vezes entra na outra, é mais ou menos, tá? Para a gente passar. A primeira que nós temos é aquele consumo, vamos dizer, o beber socialmente, que é aquele consumo eventual. É alguém que vai num churrasco, bebe, ele tem um controle, ele sabe que ele tomou 1 ou 2 latinhas de cerveja, é o suficiente, ele para, ele evita de quando bebe dirigir, ou seja, é uma pessoa que ele não apresenta risco porque ele sabe o seu limite, não tem problema, né? Aí vem o segundo, que é o consumo abusivo. É aquele que quando bebe, bebe em exagero. Eu até conheci uma pessoa que assim ele tinha um excelente cargo em uma empresa, de segunda a sexta ele não bebia, trabalhava, um homem competente, comandava uma grande equipe. Mas dava sexta-feira, 18 horas, quando fechava a empresa, esquece. Até domingo à noite ele ia consumir tudo que ele podia. Esse camarada vê que ele não bebe todo dia. Ele tem um certo controle, mas quando ele vai fazer o consumo, ele acaba exagerando. E é uma pessoa difícil, quando ele bebe, de conviver, porque ele também não percebe o que está fazendo. O ruim disso daí é que, de uma certa forma, ele pode passar por aquelas 3 fases que a gente comentou, inclusive chegar em um coma alcoólico. De uma certa forma, o seu organismo, quando ele está bebendo, a luta do organismo é eliminar aquele álcool que está no sangue, que está indo para o cérebro, que está alterando até a produção dos hormônios. Então, é uma luta que o organismo tem para eliminar. É como se a gente estivesse fazendo ele trabalhar acima da sua capacidade. E com isso vai o quê? Degenerando os seus órgãos, então, o fígado, rins, a parte cerebral. As sinapses, elas vão sentindo e vão se degenerando. Tanto que, normalmente, a pessoa que tem um consumo de bebida alcoólica excessivo, ela não tem uma sobrevida. Infelizmente, até a gente pode dizer que seria um suicídio inconsciente, porque ela diminui o seu tempo de vida que ela tinha programado. E a terceira etapa, que é a mais complicada, é quando existe a dependência, que nós chamamos de adicção. É aquela em que a pessoa perdeu totalmente o controle, quem comanda é a bebida, é o álcool, ele já não consegue mais ter o controle, inclusive ele não consegue esperar o final de semana, toda hora, todo momento ele sente uma necessidade. Se ele está trabalhando, daqui a pouco a mente começa, bebe, bebe, bebe.
Então ele não consegue fazer seu trabalho direito e todos os momentos ele vai buscar bebida. Eu tinha um amigo que ele trabalhava em um escritório, em uma seguradora, e que ele era dependente do álcool. Então, vira e mexe, ele dava uma saidinha, que ele podia fazer isso, e voltava tomando lá sua bebida. Então, o que o alcoólico faz? Compra um monte de bala de hortelã, como se a bala de hortelã tirasse, né, o efeito do álcool. Mas aí misturava, ficava uma bala de hortelã com álcool, né? E a gente percebia de longe. Era má pessoa? Não. Uma excelente pessoa, um excelente profissional. Mas ele tinha uma doença chamada alcoolismo. Aí a gente pergunta, mas por quê que uma pessoa, quando entra nessa, perde o controle? O que acontece? O que faz ele ter tanta necessidade de buscar tanto álcool? O que acontece no nosso cérebro? Nós temos algo que chama-se sistema de recompensa cerebral. O que é esse sistema de recompensa cerebral? Quando nós estamos... Vou até usar o exemplo do alcoólico, fica mais simples. Quando o alcoólico ele está triste, ele não consegue conversar, a vida está difícil, e alguém oferece uma bebida, ele toma, o que acontece? Vem euforia, ou seja, ele sai da tristeza e vai para a normalidade dele, ele fica bem. Esse sistema de recompensa cerebral, ele já gravou, opa, espera um pouquinho, eu percebi que ele estava triste, ele usou o álcool e ele ficou normal. Ele gravou isso. No dependente, ele faz essa mudança cerebral que esse sistema sempre vai estar fazendo a sua imposição. Então, toda vez que ele perceber, sentir que aquele hospedeiro está precisando, que ele está triste, ele já manda, bebe, bebe. Isso acontece, inclusive, na dependência química. A adicção, gente, não é só dependência química e alcoolismo. Até permita eu fazer uma parte aqui. A adicção, ela está presente em vários costumes que nós temos. Um exemplo, jogatina. Tá? Não é substância, é mental. Mas ela também transforma a pessoa em adicto. Tem pessoas que não conseguem mais parar. E hoje nós estamos assistindo, né, com esses jogos aí agora online, tem até pessoas que estão perdendo praticamente tudo. Não conseguem parar. Alimentação, excesso. Também esse sistema de recompensa, ele tem um entendimento que prejudica o corpo. Então, a pessoa que muito se alimenta, que tem a obesidade mórbida, o prazer dela é se alimentar. Então, esse sistema de recompensa sabe que ela só está feliz enquanto ela está comendo. Então, o tempo todo pede para ela comer. E muitas vezes a pessoa nem fome tem. Isso também não deixa de ser uma adicção. Né? Aliás, só um alerta, tá, gente? Às vezes, é muito difícil a pessoa que é alcoólica ou quem bebe admitir que tem problema. Sempre acha que ele está sob controle. Sempre. E que a hora que ele quiser, ele para. E não é bem dessa forma. Inclusive, aquele uso eventual, eu bebo de vez em quando tem um churrasquinho dos amigos, então não tem problema. Acenda a luz amarela. Porque essa doença, eu falo, é uma doença traiçoeira. Ela não aparece de repente e diz para você, olha, cheguei. Ao contrário, ela vem pelas sombras na calada da noite e ela vai tomando conta aos poucos. E ela é uma doença que ela simplesmente penetra no nosso organismo, penetra no nosso perispírito, ela se funde com aquilo que nós somos, inclusive passa a fazer parte da nossa personalidade. Quando você descobre, ela já tomou conta, ela já é senhora de si. Então, todo cuidado é pouco. Inclusive, Joana de Ângeles, ela nos alerta. Quando nós somos alcoólicos, ou quando nós estamos utilizando da bebida, a nossa mente e nosso equilíbrio, ele se desfaz. A gente perde imunidade física e perde-se imunidade espiritual.
e a gente fica muito propenso a sofrer uma obsessão espiritual. Aliás, tem um André Luiz, quando ele vinha logo no começo fazer as suas visitas no Orbe, e ele estava visitando alguns locais, ele nos conta que ele entrou em um local que servia bebidas, parece ser uma boate, alguma coisa assim. E quando ele entrou com o mentor dele, que o instruía, ele viu uma série de pessoas que estavam nas mesas conversando, fumando e bebendo. Então ali estava impregnado tanto do fumo quanto do teor alcoólico. Mas ele percebeu que muito mais do que pessoas encarnadas, tinham muitas pessoas desencarnadas e que estavam ali abraçando aquelas pessoas encarnadas e sorvendo aquelas energias do fumo, sorvendo aquelas energias do álcool, como se ele estivesse fumando e consumindo. E ali se percebe a junção que existe perispírito a perispírito, onde ambos estão utilizando da bebida e sentindo os mesmos efeitos. E de tal forma até parece que as pessoas que estão nesse nível acabam perdendo o seu autocontrole como se fossem marionetes. Inclusive, um dos casos lá, ele percebe que tinha um escritor, um jornalista na mesa, e que tinha um espírito que estava fazendo ele beber e fumar, mas ao mesmo tempo intuindo, do que ele deveria escrever. E aquele obsessor estava aproveitando para que ele atacasse uma pessoa que não gostava, como que hoje nós chamamos de fake news, no sentido de publicar algo que prejudicasse a pessoa. Então, só para a gente ter a noção do que até a Joana Ângeles nos esclarece. Outro detalhe, gente. A gente pode ver que ela é muito profunda, essa doença. Ela é muito mais do que a própria ciência ou nós podemos enxergar. Ela sai do físico, ela vai para o extrafísico, ela atinge a parte espiritual. E nós entendemos, e a doutrina nos explica, um caso interessante. Essa adicção que a pessoa tem, por que ela é adicta? Todos que bebem se tornam adicto, dependente? Não. É uma pequena minoria, vamos dizer, em volta de 20% das pessoas que abusam do álcool é que realmente chega na fase de adicção. Por quê? São pessoas que já nascem com essa propensão, já traz em si, se ele usar o álcool, automaticamente ele vai disparar e vai ser adicto. E a ciência, ela vê muito na genética, tanto que a gente vê numa família que os pais são alcoólicos, os filhos normalmente se tornam alcoólicos. Embora nem todos, muitos não se tornam. Mas nós, quando nós temos a visão da doutrina que nos explica, o alcoolismo é uma doença que nós trazemos de pretérito de vidas passadas. Não pensem que as bebidas que nos trazem prazer, o álcool, seja algo recente, que é uma invenção moderna. São milênios e milênios de anos atrás, já existia o alcoolismo. E com certeza, muitos de nós fomos alcoólicos no passado. E a gente vem, através da reencarnação, tentar fazer essa cura, como eu digo, tirar as chagas que nós deixamos em nosso perispírito. Então, se torna necessário que a gente tenha consciência sobre essa parte que nós temos do alcoolismo. O alcoolismo, gente, ela destrói famílias. Quem convive com um alcoólico, ele poderia dizer o quanto sofre. Como que é difícil você conviver com um alcoólico em casa, que nós chamamos essas pessoas de codependente. E o codependente, ele anda par a par com o dependente. Ele começa a perder o seu controle emocional. Se o dependente, se o alcoólico, por alguma razão ele ficou um tempo sem beber e começou a se equilibrar, o codependente fica feliz, se sente bem, até sorri. Mas se o dependente volta a utilizar, o codependente vai na mesma proporção, se entristece, entra em desespero e para de sorrir. Por isso que se chama codependente. Eu costumo até dizer
que na verdade o codependente é uma carreta atrelada ao dependente. Sabe aquele carro que a gente coloca uma carretinha, a gente vai dirigindo? A carretinha vai onde o veículo vai. O codependente é a mesma coisa, ele não tem mais controle. O dependente é que determina o estado emocional do codependente. Gente, por isso que a gente aqui faz um alerta. Pais, olhem seus filhos. Prestem atenção. Eles estão hoje iniciando, bebendo socialmente, têm um controle, mas fiquem atentos, porque é justamente a porta de entrada. O alcoolismo, ele é uma doença progressiva. Ele vem aos poucos se instalando, às vezes sem que a pessoa perceba. Os estágios vão aumentando e não só percebem. Pais, avós, preste atenção nos seus jovens, preste atenção em suas crianças, até porque cada vez mais cedo está se habituando ao consumo de álcool. Aqueles que hoje fazem o consumo, não se julguem tão poderosos assim e tão conscientes achando que realmente não tem o risco. A gente não conhece, graças a Deus, todo o nosso passado de vidas passadas e às vezes nós estamos ainda em tratamento nos curando de determinados vícios. Então preste atenção, percebam se sem querer a dosagem, a quantidade de dias estão aumentando e tomem uma resolução, reflitam sobre isso. E aqueles que já estão numa situação difícil, na dependência, às vezes vão dizer, mas como que eu vou parar? É irresistível. E realmente, a força que leva um dependente, um alcoólico, a buscar a bebida, ela é muito maior que todas as forças que ele pode ter. Não é que ele quer, ele não consegue mais vencer aquele impulso da bebida. Mas não adianta só ter a vontade, que nesse ponto só a vontade não basta. Procure ajuda. Tanto profissional, que se torna necessária uma ajuda profissional, como também espiritual. O passe que nós vamos receber daqui a pouco, ele nos ajuda, primeiro, a afastar as energias que aproximam os obsessores, que nos perturbam, e colocam em nós energias novas, nos ajudam. Procure grupos, inclusive a nossa casa aqui, ela tem um grupo de apoio, aqui às segundas-feiras e na Vila Galvão, às quintas-feiras, é um grupo para receber tanto dependentes químicos e alcoólicos, como também os codependentes, onde existe um apoio para que a família, para que a pessoa comece um tratamento de dificuldade. Aqueles que conseguiram dar um tempo, parar. Agora já estou bem, não bebo mais, mas só um golinho não vai me fazer mal. Cuidado, cuidado. O vício, a dependência, ela é como uma vela que você vai queimando. Quando você apaga, ela fica naquela forma, no toco, o cotoco que nós chamamos, né? Mas assim que você bebe, ela acende novamente e dá continuidade. Até a gente teve uma pessoa que veio aqui, muitos anos sem beber, achando que estava legal. Um dia ele foi num restaurante de um time da Zona Leste, esqueci o nome agora, e ali ele quis falar, eu vou tomar uma cervejinha gelada, não vai me fazer mal. Aquilo foi o gatilho, e ele voltou à estaca zero, inclusive buscar apoio aqui na casa, porque ele voltou ao alcoolismo da mesma forma que ele estava antes. Mas o principal de tudo, gente, é a gente entender que é uma doença que nós trazemos de vidas passadas. Que esses obsessores que estão nos acompanhando, e todo alcoólico vai ter um obsessor, às vezes são aqueles que em vidas passadas a gente acabou prejudicando, talvez através do alcoolismo. E que eles vêm agora fazer a sua cobrança, se vingar, mas que também acabam se tornando espíritos alcoólicos. E é onde existe, às vezes, aquela demência que acontece com ele começa a ter visões. Por quê? Porque também o obsessor entra nessa loucura total. Então, a gente que tem em casa alguém também, busque na oração,
tanto o dependente quanto o dependente, para que a gente entre em sintonia com esse Pai maior e ter consciência de uma coisa: nada nessa vida nós conseguimos sem sacrifício e sem esforço. Tudo que a gente quer e precisa é com sacrifício. Então, com paciência, com fé, lute, que às vezes é um tratamento que ainda nós vamos precisar de mais alguma encarnação para que a gente possa se curar. Chegou a hora de fazermos as perguntas ao palestrante. Bom dia. Fala, meu amigo. Você foi muito esclarecido no respeito ao álcool, né? Tem um vício que no alcoólico, queria que o senhor explicasse para mim, para as outras pessoas, é o celular. É o celular se tornando um vício. São os costumes que as sociedades nos trazem. Tudo que é moderno, ele nos tem as vantagens e tem as desvantagens, né? A gente diz que hoje, eu agradeço muito a internet. Meu serviço ficou 90% mais fácil de fazer. Porém, de uma certa forma, a internet ela traz alguns costumes que também nos prejudicam. Uma delas é o afastamento das pessoas. O celular, de uma certa forma, não é que ele é um vício, mas, na verdade, a gente acaba se adaptando e acaba se apegando àquela forma fácil de comunicação. E o senhor tem razão. Às vezes a gente até trata o celular como se ele fosse um Deus, que tudo que ele fala é verdade. Tudo que ele faz está correto. E, às vezes, até, gente, eu estava vendo que tem esses influencers, né? Que agora alguém deu lá uma receita de um chá que emagrece. E a Anvisa já correu e falou, gente, pelo amor de Deus, para que isso daí é um veneno. É pior do que o álcool. É aquilo que a gente fala. Tudo que vem para nós de modernidade, ela tem ambas as partes. Aí nós temos que ter a reflexão e equilíbrio da maneira correta de utilizar. O celular, gente, é uma ferramenta importante? É importantíssimo. Imagine a gente ficar sem o celular hoje. Acho que seria difícil até de sobreviver. Porém, tudo que nossa vida, sempre temos que ter equilíbrio. O universo, ele funciona bem porque ele é equilibrado. A nossa vida vai para frente quando ela é equilibrada. Então, sempre nós temos que pensar o seguinte, todos os nossos atos, tudo que fazemos, equilíbrio. Até a bebida. Tomar um cálice de vinho de vez em quando não vai matar ninguém, desde que seja dessa forma. Então, o equilíbrio em todos os sentidos da vida, desde a alimentação até com aquilo que nós falamos, sempre a gente fazer uma reflexão se está sendo equilibrada. Bom dia. Bom dia. O codependente, ele tem a tendência a ficar mais doente do que o próprio pessoa que é alcoólatra? Com certeza. Porque é o seguinte, gente, o dependente, ele está lutando para parar. E o dependente, ele tem um detalhe. Faz parte da doença, não é que ele é mau caráter. Ele mente, tá? Porque isso faz parte da doença. Então ele inventa história, culpa os outros e tudo mais. Quando ele está numa situação que ele não aguenta mais, o que ele faz? Ele bebe. Ou usa a substância. Tá? O codependente não tem alternativa nenhuma. A única alternativa dele é se o dependente está bem ou se não está bem. Então o dependente, como ele já tem esse problema, ele acha uma válvula de escape. Errada, mas ele acha. O codependente não tem. A única válvula de escape dele é quando o dependente está bem. E com isso, ele acaba, muitas vezes, se culpando, ele acha que ele errou, onde foi que ele começou isso, por que eu não vi, ela acaba, vamos dizer, a codependente, sofrendo muito. E sim, a gente sabe que a tristeza, o sofrimento e a mágoa também acaba afetando, vai derrubando as nossas imunidades, e infelizmente o codependente acaba sofrendo.
Por isso que o codependente também tem que buscar grupos de apoio, buscar ajuda para que possa suportar tudo isso que ele passa, né? Bom dia. Bom dia. Tenho uma dúvida sobre dependente químico. Depois do desencarne, né, o que acontece? Não sei, isso é porque aconteceu na nossa família, né? E a gente tem dúvidas relacionadas a isso depois do desencarne, né? A gente faz orações, tudo, mas o que acontece, assim, no primeiro momento, né? Olha, infelizmente, nós acabamos de falar aqui que nós temos o corpo físico e temos o corpo perispiritual. O corpo físico é cópia do perispiritual. Quando nós atingimos o nosso organismo através da vontade própria, nós também afetamos o perispírito. Então, o vício, na realidade, ele não é praticamente uma doença física. Ela se torna física, mas ela é uma doença mental, ela está na mente, ela vem do espírito. A decisão é do espírito. E sim, o viciado na Terra, ele vai viciado para o plano espiritual. Tanto que a gente fala de obsessores aqui, que as pessoas que usam do álcool, muitos espíritos, não estou dizendo que é seu caso, até explico o porquê. Eles têm tanta necessidade, mesmo no mundo espiritual, e lá, acredito eu que eu não me lembro se tem álcool ou não, né, se tem algum bar lá, o que ele faz? Ele vai em busca dos encarnados que têm a mesma sintonia, ele se aproxima, vai pegando aquele teor alcoólico e pouco a pouco ele vai se aproximando, então ele acaba bebendo junto com o seu amigo. Eu sempre digo, tá, eu repito isso muito para as nossas crianças, que quem usa droga e quem usa bebida em excesso nunca se droga e nunca bebe sozinho. Sempre vai ter uma companhia espiritual o incentivando. Porém, não quer dizer que simplesmente aquele viciado, vou chamar assim, né, que a gente chama dessa forma, mas um dependente, ele simplesmente fica ao abandono no mundo espiritual para ele se virar. A oração é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque atinge, libera a consciência. E com toda certeza, quando nós fazemos oração e ele consegue ouvir e sintonizar, automaticamente ele vai ser recolhido e vai ser tratado. E o tratamento no mundo espiritual, ele é muito mais eficiente que o tratamento aqui no planeta Terra. Por quê? Porque aqui a nossa densidade física é muito maior, é muito mais difícil você fazer uma cura no corpo físico. Ao passo que o corpo perispiritual, por ser mais tênue, as curas acontecem de uma forma mais rápida. Continue orando e com toda certeza ele está agradecendo por esse bendito remédio que você dá para ele, que é a prece, que é a oração. Não há mais tempo para mais perguntas. Agradecemos aos que participaram e, se não deu tempo para realizar uma pergunta, procure o nosso companheiro Antônio Collado. Conhecendo, eu tenho certeza que ele terá o prazer de responder. Bem, depois dessa palestra bem esclarecedora, onde também recebemos as bênçãos através dos fluidos que falamos no início dos trabalhos, chegou a hora de também doarmos essas bênçãos, doarmos através de vibrações. Vibrações é desejar ao próximo o que temos de melhor, que é o amor. Então vamos juntos, ainda com os pensamentos elevados, vamos vibrar pelos dependentes, essas pessoas, essas vítimas dessa doença terrível, que eles recebam o auxílio da espiritualidade, que consigam a consciência de procurar auxílio, de procurar ajuda. Vibremos. Vibremos também para os codependentes, esses que também são vítima desse terrível mal do alcoolismo. Vibremos. Vibremos também
por aqueles irmãos que muitas vezes faziam trabalho voluntário em institutos como a AA ou no grupo aqui do Centro de Acolhimento às pessoas vítimas do alcoolismo. Vibremos para que esses irmãos que se dispõem a esse trabalho consigam transmitir, consigam acolher as pessoas que os procuram. Vibremos. Vibremos também para as pessoas que estão nos hospitais, muitos vítimas desse mal. Vibremos muito amor, muita intensidade, que a espiritualidade maior os acolha. Vibremos. Pai de infinita bondade, agradecemos a palestra de hoje, que consigamos, Senhor, entender esses ensinamentos, que consigamos colocá-los em prática e consigamos transmitir ao nosso próximo o que aprendemos aqui. Que tenhamos uma semana com muita bênção, já que já começamos a colher com a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, chegou a hora do passe coletivo. Eu farei a leitura da orientação do passe coletivo. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente. Eu convido o Ulisses, nosso dirigente de passe, para a condução. Bom dia a todos. Convido os trabalhadores a se posicionarem para darmos início ao passe coletivo. Vamos nos tranquilizando, elevando o nosso pensamento ao alto e visualizando a imagem do nosso Mestre Jesus. Ele nos ilumina nesse momento e com sua luz, iluminando a todos, vamos pedir paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus. Graças a Deus. O passe à distância. Agora o trabalho é efetuado por toda a espiritualidade maior. Pedimos para quem for pensar em mais de uma pessoa, que pense alternadamente, ora em uma, ora em outra. Ainda com o nosso pensamento elevado, visualizando a imagem dos nossos entes e amigos queridos, com a luz de Jesus iluminando a todos esses nossos entes, para serem atendidos em suas necessidades, sempre conforme a vontade do nosso Pai Maior. Vamos vibrar intensamente paz, saúde, amor e equilíbrio. Vamos a Jesus.
Agradecidos ao nosso Pai de infinita misericórdia, esperamos continuar o tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Obrigado aos trabalhadores. Agradecemos aos trabalhadores. Obrigado, Ulisses. Vamos ao tema da próxima palestra. Para aqueles que gostam de fazer uma leitura, se preparar, será uma homenagem a Kardec, o Espiritismo, o Consolador Prometido, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos alguns comunicados. Live do Café Filosófico Espírita, com Adair Ribeiro, apresentando a obra Esquecida de Angeli Torteroli, O Espiritismo do Brasil e em Portugal. Apresentação de Sônia Teodoro, que é membro do Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, dia 7 de outubro, às 17 horas, somente no Facebook do Centro. Encontro de jovens e workshop para pais irresponsáveis. Você que é jovem espírita a partir de 12 anos e você que é pai, mãe ou responsável de qualquer idade, vai poder aproveitar essa tarde diferente com a gente. Dia 8 de outubro, às 14 horas, aqui na Unidade de Santana. Inscrições até o dia 3 de outubro no site do Centro, nossolar.org.br. De 6 a 8 de outubro, temos o Bazar Beneficente Especial Dia das Crianças, com precinhos especiais em brinquedos. Sexta e sábado, das 13 às 18 horas, e domingo, das 8 horas às 13, aqui na Unidade Doutrinária de Santana. Agradecemos a presença de todos, que tenhamos uma semana iluminada. Pedimos apenas que aguardem a orientação de saída dos nossos colaboradores, pois os trabalhos continuam. Muito obrigado, até a próxima.